Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo feriadão para todos. Hoje dia 1 de maio de trabalho, então bom descanso para todos que me acompanham aqui. Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Pessoal, quem acompanhou os últimos vídeos desse final de semana, pré e agora durante o feriado também vai continuar nessa mesma toada, eu tenho dado um pouquinho mais de ênfase, ou mais ênfase, para os gráficos, para a parte técnica. E também aproveitei aqui para postar alguns vídeos mais de reflexão, né? Não de análise especificamente sobre Vale, sobre Petrobras, sobre uma ação, empresa específica. Tá? E no vídeo de hoje vai ser muito parecido. Tá? Vou tentar gerar uma reflexão para vocês, dando a minha opinião, nunca verdade, né? Sempre compartilho a minha opinião aqui para vocês. E os temas serão a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores entenda como Ibovespa, né? Então, índice Ibovespa. A gente vai falar sobre DXY também. Então, vou começar com o índice Ibovespa, pessoal. Vou sair da telinha aqui. Desde o Lula 1 até Lula 3. Tá? Então, a gente vai olhar para os ciclos da nossa bolsa, tentar linkar um pouquinho com o ciclo econômico, dar aquela chutada, etc. Vamos falar sobre DXY, sobre dólar, tá? E quais são as duas vertentes que nós podemos pensar para 2023, que, na minha opinião, é um ano chave para se colocar as suas apostas, dinheiro em uma frente ou em outra, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui como que o dólar se comportou de 1970 para cá, tá? Depois, eu vou queimar a cachola de vocês e a minha também, para preparar esse gráfico aqui, eu acabei também fritando o meu cerebelo, mas a gente vai acompanhar principalmente o dólar, DXY, o mesmo gráfico anterior, só que agora, pessoal, comparado com o CRB, tá? Que é o índice de commodities, CRB, né? Que engloba ali desde petróleo, mas também pega um pouquinho de aço também, certo? Então o CRB Index é muito importante, ele é praticamente uma proxy aí do Ibovespa, tá? Então é natural fazer essa correlação, porque quando o dólar sobe, commodities caem, quando commodities sobem, dólar cai, e a gente vai estudar esse gráfico para tentar, de novo, gerar uma reflexão para vocês, pessoal, em que cenário vocês apostam aí para 2023. Eu, ao longo do vídeo, vou falar do meu. Tá? Então a gente vai namorar bastante esse gráfico aqui, vou tentar deixar ele simples para vocês. Lembrando que eu vou compartilhar esse gráfico no nosso Telegram, tá? Que vai estar na descrição. O link, eu só não sei se o Telegram vai funcionar ou não vai, tá? Mas de qualquer maneira hoje está funcionando, então eu vou compartilhar esse gráfico lá no Telegram para vocês terem, tá? Como acessar. Legal? Aqui a gente vai falar só do CRB. Tá? E aí eu termino com dois stock pickings, vamos assim, ou melhor, sector pickings, né? Setores para se escolher se você quer ficar de longe de toda essa problemática aqui entre dólar e commodities, tá? Então, dois setores aí que eu vou comparar aqui com o dólar, por exemplo, e o outro com o Ibovespa, para vocês tentarem alocar recurso, né? Ou pelo menos gerar uma reflexão de alocação de recurso a quem, vamos assim dizer, da nossa balança comercial, mas mais precisamente do que envolve commodities e poder ou não do dólar. Certo, pessoal? Essas são as pautas do vídeo, tá? Então eu vou tentar gerar uma reflexão com vocês falando sobre Ibovespa, dólar, commodities. Basicamente isso. E no final eu comento lá sobre IEX, tá? E também o setor financeiro, os bancos. Bacana? Bom, já passei, não passei pelo disclaimer, né? Então vou passar pelo disclaimer aqui, pessoal, rapidamente. E agora sim, eu convido a todos a se inscreverem no canal. Tenham paciência, quem não é tão chegado em gráfico, nesses últimos dias e nos próximos, pessoal, começo de maio, vou dar mais ênfase para os gráficos, porque a gente está na disputa aí, né? Na espera, perdão, da divulgação de resultados. Então, assim que eu tiver os resultados atualizados, eu volto com os vídeos lá de cenário macro, fundamentos, viés, valuation e análise técnica, certo? Por hora a gente vai focar mais nos gráficos e também em reflexão aí, como é esse vídeo de hoje, certo? Considere se inscrever, a gente posta aqui 2 vídeos por dia no Clube dos Dividendos, tá? Pessoal, vamos começar aqui com o Ibovespa Lula 1 a Lula 3, tá? Então, eu acho que eu consigo ficar na telinha aqui, não preciso sair porque eu vou dar zoom, certo, pessoal? Então, vamos lá. Recebi críticas aqui no canal sobre a minha opinião de que ciclo estamos vivendo em termos de comportamento, né? Não necessariamente ciclo econômico, mas como que o comportamento do ser humano na Bolsa de Valores tende a ser concretizado nos próximos anos. Desde 2021 eu venho com o mesmo cenário. Quem é mais antigo do canal que sabe, o cenário atual para mim, ele é uma réplica, uma rima de 2010 a 2015. Então o cenário atual ele entenda como segundo semestre de 2021. Quando a gente começou a subir muito juros, tá? E as commodities via minério de ferro caíram.
tá? Caiu bastante. Só o petróleo que se segurou naquele momento. Então, o cenário para o Ibovespa, que eu venho baseando aqui todas as minhas análises, pessoal, de segundo semestre de 2021 até 2023, é nesse aqui, tá? É nesse contexto, de 2010 a 2016. Contexto que para a gente não é novidade, tá? Uma estagflação, uma desaceleração das commodities, uma desaceleração do crescimento com uma inflação alta. Então, para o Brasil, isso não é novidade. Agora, para o mundo, é. Então, eu espero isso aqui também para o S&P, tá? Para esse ano e muito provavelmente ano que vem. Mas para o Ibovespa temos uma novidade no gráfico, temos uma referência mais próxima, tá? do momento atual 2023, que foi ali entre 2010, 11 até 2016, tá? Então é como eu me baseio, tá? E como eu baseio todas as minhas operações aqui, quanto subiu quanto, hora de vender, linha de tendência de baixa, uma linha horizontal onde para holder, né, abaixo dela ou nela significa o melhor dos investimentos, né, o mais barato para esse ciclo econômico que nós estamos vivendo, tá? Então nós tivemos essa linha horizontal lá há 5, 6 anos atrás, estamos repetindo agora também, tá? Então é nesse cenário aqui que eu me baseio. Legal, pessoal? Só que eu recebi uma crítica, tá? E bem construtiva, inclusive, tá? Que nós estamos, na verdade, vivendo um cenário muito mais próximo ali de 1999, 98, 97, quando naquela época nós tínhamos ali diversas tensões geopolíticas, o dólar meio que batalhando ali para achar uma tendência mais ainda problemático, tá? E commodities não necessariamente dando ar da graça. Commodities naquela época acharam um fundo ali em 2001, tá? E foram começar a subir mesmo em 2003, 2004, tá? Então você pode... eu comecei a estudar também como é que foi a crise das .com, como é que foi a crise da Rússia, a crise da Ásia, tá? Como que isso refletiu no Ibovespa, tá? E foi dessa maneira que o Ibovespa se comportou, tá? Ao invés de ter somente uma linha horizontal, tá? A crise foi mais aguda, tá? E nós tivemos duas linhas de suporte, ou essas linhas horizontais aqui, ó, que indicam bons preços, tá? Tendo ali um rompimento dessa segunda linha ali, como a eleição do Lula, sempre um evento, né? Seja, o evento a gente nunca sabe qual vai ser, pessoal, é pandemia, greve dos caminhoneiros, eleição X, eleição Y, PEX, etc. Impeachment, tem essas super quedas aqui, teve também no impeachment, que rompeu aqui a única linha horizontal para baixo, rompeu e depois voltou rapidamente. No caso lá da eleição do Lula, rompeu a linha de suporte e voltou rapidamente. Então, pessoal, se você considera que estamos na parte do Lula 1 ali, tá, de uma queda do Ibovespa, de novo, o comportamento, eu sou um analista que acredita que o comportamento rima. Os eventos, pessoal, não sei o que vai fazer necessariamente o Ibovespa cair. Vamos supor que você esteja nessa fase, nesse cenário, pessoal. Nós temos ainda mais uma linha horizontal aqui para ser formada. Eu tenho 2 candidatos, tá? Vocês estão vendo na telinha aí para o índice, para o Ibovespa Cash, né? Os 89 mil, tá? Os 90, os 92, tá? Tem esses 2 candidatos aqui a formar mais uma linha horizontal de desconto, deixando essa atual não tão descontada assim, tá? Se você tem aquele cenário lá, tá? De 2001, eu mostro para você aqui, para vocês. Legal, pessoal? E eu considero que o Ibovespa é um bom índice histórico, um índice para se estudar o histórico, pessoal. Por quê? Não vejo tanta mudança na economia brasileira de 2000 para 2023. A gente continua extrativista, com algumas culturas performando muito melhor do que estavam em 2004. Nossa balança comercial está muito melhor do que estava lá no boom chinês. Nem no pico do boom chinês a gente exportava tanto como está exportando, tá? E agora com o câmbio mais depreciado, né, com o real mais depreciado, nunca se ganhou tanto dinheiro aqui exportando, extraindo, né, dessa economia extrativista. Então, assim, nós melhoramos o que já fazíamos, tá? Ganhamos mais mercado, etc., mas não mudou a dinâmica. A gente não está exportando tecnologia, por exemplo, não mudou. O Ibovespa não é PIB ainda, né? O Ibovespa é muito mais focado ali em commodities, tá? Especificamente, tá? Então eu não vejo que nossa economia mudou muito. Então olhar para o comportamento e para variáveis como dólar e commodities faz todo sentido para o Ibovespa ainda, pessoal. Apesar de todos os IPOs que nós tivemos aí nos últimos anos, de setores de tecnologia, serviços, etc., e algumas empresas de consumo ou indústrias não necessariamente conectadas com commodities, como é o caso da WEG, como é o caso da Ambev, como é o caso da Magalu, né, ganharam tração e movimentam também o Ibovespa. Pessoal, nós não saímos muito ali, não mudamos muito, tá? Então eu gosto de estudar o histórico do Ibovespa sim, porque ele me parece um bicho
parecido, me parece parecido, é boa, né? Ele se parece muito a 30 anos atrás, nesse momento, tá? Não mudou muito, tá? Acho que ele só melhorou aquilo que ele já fazia, só otimizou aquilo que ele já fazia. Então eu gosto de estudar histórico, tá? Porque o comportamento ali pode se repetir de acordo com os ciclos econômicos. Então esse é meu cenário, mas agora eu coloquei para vocês um segundo, tá? Também, se você assim acredita, tá? Não acho que a gente vai sair dessa linha de tendência de baixa, seja você pensando que estamos em 2000 a 2003, ali 2002, ou seja, você pensando que estamos em 2010 a 2015, pessoal, não acho que a gente vai perder, vai romper nessa linha de tendência de baixa, tá? Nós já formamos essa linha de tendência de baixa, maravilha, então comportamento rimando ali, mas não acho que a gente vai romper ela, tá? A gente pode beijar e voltar para as bases, para essa base aqui, ó, horizontal, a gente deve retestar ainda em 2023 ou 2024, pessoal, acho que ainda tem mais um ciclo de desconto da bolsa, tá? Então, acho que a gente lateraliza por mais um tempinho ainda, tá? Pelo menos até o fim desse primeiro semestre. Essa é a minha tese. Começou em segundo semestre de 2021. Tenho sua primeira parada no segundo semestre de 2023. A gente olha para o cenário macro, vê como é que tá as variáveis. Que variáveis, pessoal? Dólar. Então, aqui eu trago o dólar de 1970 para cá. Porque lá em 1970, pessoal, nós tivemos um momento onde vários analistas e economistas começam a projetar ou começam a comparar com o momento atual de forte pressão inflacionária. Legal? E aí, naquele momento, em 1970, pessoal, nós não conseguimos, né? O dólar, né? O dólar não conseguiu ter vida fácil. Tá? Veja que o dólar aqui tomou pancada de 1970 a 1980. Tá? E aí foi quando chegou o Volcker na parada lá e começou a subir juros pra caramba, e o dólar começou a ter a sua volta. Legal, pessoal? Se não me engano, o calote também aconteceu nesse período aí, na disparidade com o ouro, né, etc. Então, muita coisa aconteceu que além de simplesmente inflação, tá? Mas nós tivemos esse movimento do dólar aqui, ó. Legal? Esse grande movimento aqui de queda, uma década inteira de queda, tá? E depois, de 1980 até 1985, 5 anos de alta, tá? De 1985 até 1995, ou seja, mais 10 anos, queda. Então, o que eu quero plotar para vocês aqui, pessoal, é que o dólar, ciclicamente do jeito que é, e numa tendência que a gente não consegue colocar aqui nem de baixa nem de alta, de 1970 para cá, tá estável com a moeda de reserva tende a ser. Mas eu quero colocar para vocês são ciclos de queda que duram 10 anos para o dólar. Incrível, incrível como é exato, tá? Então 1985, tá? Aqui a 1995. A colar. E de 1995 para frente, tá? Muita crise aqui no Brasil, mas também o dólar não ajudou em nada. O dólar disparou, pessoal, tá? E as commodities ficaram entrelaçadas ali, tá? Vou mostrar o gráfico de commodities já já. Mas de 1995 até 2002, tá? Então de 1995 aqui, ó, tá? O fundo foi em 92, né? Mas a recuperação para alta, ou seja, a tendência de queda reverteu só em 95. 10 anos, então, de tendência de baixa. Tá? De 1995 até 2001, 2002, o dólar esteve em alta. E foi lá em 2002, o evento do boom chinês, crescimento acelerado do mundo, crescimento enfraquece dólar, pessoal, e fortalece as commodities. Tá? Então, quando nós temos o dólar disparando é porque o mundo está com algum problema, tá? E isso geralmente bate em crescimento e também em commodities. Tá? Então, aqui, de 2002 até 2008, pessoal, quase. Você pode falar, o fundo foi em 2008, mas adivinhe aonde começamos a reverter tendência de queda para alta. Quem gosta de análise técnica, aqui, ó. Tá? Onde que está aqui? 2012. Tá? Esse fundinho aqui é 2011, 12. Ó. Então, de novo, mais 10 anos de queda do dólar. Então, os 3 últimos grandes ciclos de queda do dólar, pessoal, foram 10 anos, uma década. Bom e bom. 2000, não vou contar a história aí de que 2012 até 2023, 10 anos também, né, de 11 anos aí, dólar esteve em alta. Uma alta mais comedida e com alguns balancinhos, né? Nós tivemos aqui um momento de estabilidade do dólar, que foi justamente o nosso fundo da bolsa, né, 2016. Então o dólar caiu em 2016, o que aconteceu? As commodities fizeram fundo em 2016. Então a bolsa brasileira melhorou em 2016, tá?
Só que em 2021, eu vou trazer para vocês, dólar subiu e commodities subiram, que não é normal, e é o próximo gráfico, tá? Mas eu finalizo esse estudo do dólar para colocar uma reflexão para vocês. E aí, 2023 a 2033 é queda do dólar? Mais um ciclo de uma década de queda do dólar? Você acredita nisso? Tá? Nós não tivemos um boom chinês de 1985 a 1995. Nós não tivemos um boom de commodities de 1970 a 1980, necessariamente. Tá? Nós não tivemos um supercrescimento, algo que foi protagonizado em 2002 a 2008. Ou seja, pessoal, os eventos mudaram para fazer o dólar cair, mas o comportamento rimou. Tá? Ele tem 10 anos de queda, caso nós não tenhamos ali, por exemplo, um fortalecimento do dólar via juros, um fortalecimento do dólar via algum outro evento. Essa é uma aposta, pessoal. A segunda aposta, tá? Ela tá um pouco vazada. Por quê? Porque nós já tivemos 5 anos, né? Nós estamos em um ciclo de recuperação do dólar, tá? Mas, tecnicamente, tá? E não agora acreditando que a história rima, mas tecnicamente, o dólar quando sobe, sobe vermelhinho, tá? Então, no contexto atual, no curto prazo, ou seja, 2008 para cá, o dólar subiu de maneira ordeira. Ou melhor, de 1998 para cá, o dólar subiu de maneira ordeira, tá? Que é esse ciclo em vermelho. E eu projetando ele a partir aqui dos 100 mil, porque é um suporte, tá? Dessa tendência de alta que se iniciou lá em 2012, como eu falei para vocês. Tá? O fundo foi em 2008, mas a tendência foi em 2012, 10 anos em relação a 2002. Então essa futurologia aí, né? O Walter Mercado, literalmente, né? Se o vermelhão voltar, vamos para 134 mil, pessoal. Então aqui a sua tese é o quê? Hiperinflação com combate do Banco Central. Porque em 1970 nós tivemos lá a hiperinflação, só que o Banco Central foi migué. Só o Volcker no final da década, se não me engano, ou no meio para o final da década, que começou a subir juros de verdade. Tá? O Fed hoje, Powell, está subindo juros. Então, para você acreditar que esse dólar vai muito para cima, pessoal, lá para o 134, e é alvo 134, ponto final, tá? O meu foi o 110.800, tá? Não é meu cenário base, então o vermelho, tá? O meu cenário que a gente vai viver um 2016 a 2021, tá? Esse é o cenário aqui, ó, lateral. Nós vamos viver um 2009 a 2014. Esse é meu cenário, tá? O entre safra, tá? O entre fluxo, o entre tendência. Tá, a gente vai viver entre 110.800 e 99.41 aqui nos próximos anos. Tá? Pelo menos, como nós tivemos aqui 2016 a 2021, foi 5 anos. Aqui nós tivemos 2010 a 2014, 5 anos. Então, minha projeção, tá? Já começamos em 2023, então a contar ali no segundo semestre de 2022, para ser específico. Então, 2022 mais 5 anos, 2026, pessoal. O dólar controlado. Nem tendência de alta, nem tendência de baixa. Essa é o meu cenário, tá? Agora, você pode apostar no super trade, que é a década de queda do dólar, tá? Ou tecnicamente, e aí não tem base histórica para isso, realmente você está indo contra os últimos 40, 50 anos, você acreditar que o dólar pega esse fluxo em vermelho e vai parar lá em 134. Se isso acontecer, pessoal, crise nos emergentes sem dúvida nenhuma, tá? Porque dificilmente as commodities vão acompanhar o dólar, tá? Elas tendem a performar do jeito que normalmente performam, que é esse gráfico aqui, pessoal. E aí eu vou sair da tela, porque esse gráfico é o gráfico mais chato e mais difícil de fazer, tá? O que esse gráfico compara? O dólar, o DXY, o mesmo gráfico anterior, certo? Que é o verdão, tá? O palmeirense aqui, palestrino. E em candles gremistas ou cruzeirenses, pessoal, tá o CRB, ou Havaianas, né? Também, Havaí. Tá o CRB, que é o índice de commodities. O mais importante para você que quer ter correlação com o Ibovespa ou que tem preguiça de ficar estudando todas as commodities, esse índice aí engloba boa parte delas, pessoal. Então, para onde estiver indo esse índice, indica aí para onde as commodities, de certa maneira, também estão. Tá? É um índice muito bacana que muita gente olha. Tá certo? E esse é o índice mesmo, não é tradável, tá? É o index. Vamos lá, pessoal. Então, eu quero começar pelas duas grandes tendências, tá? Primeiro, o contexto aqui está de 1995 para frente, então não é um contexto tão rico como foi do dólar, né? De 1970 para cá. Então, esse contexto que vocês estão vendo agora, pessoal, tanto do dólar como do CRB, é de 1994, 1995 para cá, tá?
E eu quero destacar primeiro os dois grandes ciclos, tá, de queda. O primeiro foi o ciclo que a gente já viu, de 2002 a 2012, 2008 foi o fundo ali, eu marquei o fundo. A queda do dólar e a alta do CRB. Então eu quero que vocês tenham atenção aqui, né, a esse em vermelhinho, tá, onde nós temos o CRB voando e o dólar caindo. Tá? Esse foi um primeiro ciclo já estudado parcialmente no gráfico anterior. O segundo ciclo é o oposto. Começou ali em 2011 aproximadamente, que foi a alta do dólar, tá? E a queda das commodities. Tá? A queda das commodities e a alta do dólar teve um balancinho, como eu falei, teve um amortecedor, que ajudou muito. Vale, Petrobras ajudou muito as commodities, que foi o quê, pessoal? 2016. Tanto o dólar parou de subir e teve uma pseudo... vamos dizer assim, repetição da história. Depois de 5 anos de alta, uma década de queda, a gente estava programando isso? Poderia programar, só que aí veio pandemia, né? Já vamos para frente do gráfico, tá? E as commodities acharam seu fundinho aqui em 2016 e vamos lá, pessoal, passaram aqui 2016 até 2019, tranquilonas, numa tendência que não era tão relevante de alta, mas era uma tendência que eu imagino que vai ser a tendência atual. Tá? Então, aonde vamos para 2023, 2024 aqui, pessoal? Petróleo, minério de ferro vai ficar nesse grau aqui, ó, chato pra caramba, não, sem tendência, apertadinho, geopolítica travada, crescimento com juros vai ser difícil, então China cresce mais do que o mundo, mas o mundo desacelera. Então vai ter uma problemática aqui para se ter tendência, pessoal, tanto no dólar como nas commodities. Então, imagino que nós estamos... em 2023 e 2024, de novo aqui em 2016, 2017, 2018 ali, uma certa estabilidade com semestres ou trimestres de alta para as commodities e queda do dólar, com trimestres de alta do dólar e queda das commodities, mas quando a gente tira o zoom e vê no ano, não sai do lugar, tá? Ou vê nos últimos 3 anos, não sai do lugar. Esse é o meu cenário, tá? Que a gente vai repetir aqui para a direita, tá? Agora, pessoal, que eu dei ali as duas quedas do dólar na esquerda e do CRB na direita, tá? Do CRB na direita, o que nós tivemos de 2021 para 2023, até 2023? Alta de ambos. Isso não é comum, tá? Nós, pós-pandemia, subiu pra caramba a CRB, tá? Foi lá para níveis de 2011, quase topo ali 2008, quase, tá? E o dólar subiu pra caramba, também chegou a níveis ali de 2002, o dólar. Tá? Então os dois subiram e agora, pós terceiro trimestre mais ou menos de 2022, tá? Então de 2021 a 2022 até o terceiro tri, os dois subiram forte e aí os dois agora estão caindo, não necessariamente forte, né, em relação, né, relativo à alta, mas estão caindo juntos. Tá? Isso só foi acontecer nessa amostra histórica, pessoal, de 99 para 2001. Tá? Que tanto o CRB subiu, como o dólar subiu. Tá? O que nós tivemos aqui? Para eu tentar colocar um pouquinho de pimenta, pessoal. Crise geopolítica, tá? Em 99 e 2001. Tá? Terminou ali com atentado, inclusive, né, nas Torres Gêmeas, depois a guerra no Iraque e tal. Mas nós tivemos Rússia problemática, se eu não me quebra da Rússia, né? Default da Rússia, tigres asiáticos também entrando em depressão, né? Entrando em recessão, etc. Então nós tivemos algumas problemáticas, tá? Que colocaram o dólar e o CRB, commodities e dólar subindo. Então o mundo empobrece muito quando nós temos isso, né? Tanto commodities como o dólar subindo. Isso geralmente é inflacionário. Isso geralmente indica pânico, algo está errado, a engrenagem não está funcionando bem, tá? E as coisas tendem a ficar mais caras e, como eu falei, né, empobrece o mundo, tá? E nós estamos vivendo nesse ciclo de novo, né, onde o dólar e o CRB juntos. Agora eu coloquei a interrogação, que é para vocês refletirem. E aí, qual a sua aposta para o cenário daqui para frente, pessoal? Eu tentei entregar para vocês que, historicamente, o dólar, você tem maior probabilidade de ter uma década de queda, certo? E, tecnicamente, mas sem base histórica, de 1970 para cá, pelo menos, você, tecnicamente, tem mais um fluxo vermelho. Tá? Então, deixe nos comentários qual é a sua aposta. Legal? Eu estou acreditando que a gente vai viver nos próximos 2 a 3 anos, tá? Um aquecimento
do grande trade. Tá? Assim como foi aqui 2016 a 2021, a gente vai estar nesse processo aqui. O grande trade vai aparecer daqui a 2, 4 anos, pessoal. Não vai ser em 2023. Então a gente vai ter semestres táticos para emergentes, tanto na compra, mas também na venda. Porque o dólar vai ter semestres de queda, semestre de alta, ele vai ficar pipocando aqui. Certo? Então eu acredito que nós estamos nesse tipo de momento. Tá? Que geralmente dura aqui 3, 4 anos. Tá? Tem sido assim nas amostras que eu tenho para vocês, de 1995, de 1970 para cá. Legal? Então, o cenário amarelo é o meu. Tá? Estamos próximos do fim da queda do dólar. Tá? E aí o dólar vai ter um spike. Quando o dólar tiver um spike, acabou o ralizinho da bolsa do Brasil. Vamos olhar ali para o setor financeiro, para o setor de utilidade pública defensivos. E aí, se o dólar porventura chegar a 110.800, eu vou falar, bom, pessoal, acho que nossa bolsa achou fundo. Hora de olhar para a emergência aí, porque o dólar deve cair de volta para os 99. Enfim, eu vou trabalhar taticamente sem tendência para o dólar. Essa é o meu cenário. Qual é o cenário de vocês? Tá? Tentei indagar isso para vocês durante esses estudos técnicos aqui. Legal? Pessoal, e aí eu termino dizendo, quer ficar a par de toda essa lambança que eu fiz aqui? Pois bem, pessoal, o setor financeiro da bolsa, você fica a par. Então, os lucros dos bancos aí performaram bem na última década com tudo que aconteceu. E eu mostrei para vocês, tá? E nos últimos 20 anos também. Tá? Acho que o pior foi em 1990 ali, mas a consolidação gerou o setor financeiro bem resiliente. Então, o setor financeiro, tá? Dentro do setor financeiro a gente tem aqui o Itaú, acho que com maior descorrelação, né? O Banco do Brasil seria o mais caro, vamos dizer assim, né? E o Itaú, com os resultados que tem, aquele cara que estaria com maior desconto atualmente. Tá? Então, dou aqui um stock picking, mas o setor como um todo bacana, eu falei bastante de Porto Seguro para vocês, né? Então, o Ibovespa caiu de 2010 a 2016 e o setor financeiro subiu. Tá? E tende a continuar fazendo a mesma coisa agora. O Ibovespa deve caranguejar por mais tempo e o setor financeiro já está apontando para cima. Tá? E outro setor, pessoal, que aqui eu comparei com o dólar, né? Com o DXY. Então, o DXY em verde, que vocês estão acostumados aqui com o vídeo. Tá? Em azul está o setor de energia elétrica. Então, veja que o dólar subiu, caiu. E o que aconteceu com o setor de energia elétrica? Subiu, pessoal. Ponto final. Tá? Teve as quedas aqui, mas sem muita correlação com o dólar. Então, você quer ficar a par de todo esse vídeo, dessa história macro aí que eu trouxe para vocês? Pois bem, temos 2 setores do Brasil, tá? Para aplicação, que é energia elétrica, setor bem maduro, tá? E setor financeiro. Certo, pessoal? Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aqui. Tchau, tchau.